Fala pessoal, beleza? Eu trouxe aqui questões recentes, questões de língua portuguesa da banca Instituto Unifil para a gente poder analisar, certo? Se você ainda não é inscrito, corre lá fazer inscrição no canal, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades. Bora lá? Bom, eu trouxe aqui então questões super recentes. A prova, pessoal, foi para o cargo de pedagogo, banca Instituto Unifil, do concurso público da Prefeitura de Alvorada do Sul, Paraná. As provas elas aconteceram no dia 2 de fevereiro de 2025. Não sei quando é que você vai estar assistindo essa videoaula. Então, faz uma semana, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos no dia 9 de fevereiro. Opa! Deixa eu arrumar aqui que travou. Vamos lá. Então, continuando aqui, 9 de fevereiro. Por que eu tô colocando essa data aqui? Para mostrar para vocês. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa videoaula, mas uma questão recente, super recente, tá? Então, há uma semana que aconteceu essas provas desse concurso público da banca Instituto Unifil, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul, Paraná, tá? Então, uma semana após a publicação dos cadernos de prova, vou corrigir aqui as questões de português, certo? Eu trago no canal muita novidade com questões de 2025 para vocês. Bom, eu vou fazer assim, pessoal, eu vou colocar então vou gravar nessa videoaula 5 questões e depois no outro vídeo as 5 questões, tá? Esse aqui é o caderno de pedagogo. Deixa eu ver se a tela está sendo compartilhada certinho com vocês. Está sim, né? Vamos lá. A primeira questão então, gente. Bom, é costume da banca Instituto Unifil trazer, antes da primeira questão, ela trazer um texto. Então ela trouxe aqui um texto. Vacinas contra o sarampo salvam 5 vidas por segundo, destaca OMS. Brasil recebeu o certificado de país livre de doença graças à vacinação. Eu sugiro vocês pausarem o vídeo para uma leitura prévia, porque a questão número 2, como o texto é um pouquinho extenso, para não ficar maçante e cansativo o vídeo, sugiro a leitura, tá bom? Ó, vou passando aqui as partes, aí vocês vão dando pause. Ó, são vários parágrafos, tá? São vários aqui parágrafos, ó. Texto extenso. É uma prática comum da banca colocar textos desse tamanho, tá? E aqui tem a referência de onde é que foi tirado o texto. Deixa eu subir aqui para vocês pausarem o vídeo, depois para estar assistindo, para poder... Porque na verdade a questão número 2 vai precisar da leitura do texto. Embora eu vou sinalizar algumas orientações do texto aí. Número 1. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração a seguir. Quando a gente fala em oração, nós estamos falando do conjunto de palavras com verbo. Por exemplo, achei um verbo, uma oração. Achei 2 verbos, 2 orações e assim vai, tá bom? Então vamos lá. Então a banca colocou trecho do texto. É comum a banca Instituto Unifil ela fazer isso, tá? Ela coloca trecho do texto. E depois pede a gramática. O trecho é: a vacina que previne o sarampo é a tríplice viral. Bom, nós temos aqui o verbo previne. Nós temos aqui o como verbo também. A oração principal, a oração principal é essa aqui, gente. Ó, a vacina é a tríplice viral. Isso eu vou chamar de OP, oração principal. Aí nós temos a oração subordinada. Deixa eu trocar minha caneta para que vocês possam então compreender. Isso. Então, que previne o sarampo, a gente tem uma oração, vou colocar O.S. Oração subordinada, tá bom? Todas as alternativas, melhor dizendo, elas estão lá. Oração subordinada,
oração subordinada e oração subordinada. Olhando aqui as respostas, eu tenho lá oração subordinada adjetiva, adverbial, adjetiva, adverbial. Bom, oração subordinada adverbial, ela exerce a função de um advérbio. A vacina que previne o sarampo é a tríplice viral, que previne o sarampo, não traz a ideia de advérbio. Muito menos aqui o advérbio que nós temos aqui conformativo. Não é e não é advérbio. Que previne o sarampo não traz a ideia do advérbio. Na verdade, aqui, que previne o sarampo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tá? Exerce essa ideia aqui de adjetivo. Na verdade, o que nós temos aqui? Esse que, ele introduz a oração subordinada adjetiva. Esse que aqui, ó, introduz a oração subordinada adjetiva. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos, na verdade, uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque nós não temos a vírgula aqui, tá bom? Deixa eu até apagar para vocês visualizarem melhor. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, porque, deixa eu trocar a cor da caneta, voltar no vermelho. Olha só, oração subordinada adjetiva restritiva, porque está justamente delimitando, ó, a vacina que previne, ó, a vacina é a tríplice viral. A vacina que previne o sarampo. Não é qualquer tipo de vacina, tá bom? E nós não, se tivesse a vírgula, nós teríamos aqui a explicativa. Porém, a restritiva, ela vem sem vírgula, sem, anota no seu material tudo, sem a presença, sem vírgula, tá? Vírgula. Assim, meu G ficou feio, mas dá para entender, né? Vírgula. Acentinho aqui, tá bom? Gabarito, então, da banca, gabarito correto. Deixa eu ver se a tela... Deixa eu voltar aqui para mim, que eu tô gravando no OBS, depois eu... Isso, agora tá certo. Bom, vamos lá. Seguindo. Número 2. A número 2, como eu falei para vocês, é costume da banca cobrar ao menos uma questão de interpretação de texto, tá bom? De acordo com o texto, é possível afirmar. É possível afirmar, a banca aqui está explorando uma questão de inferência, de dedução, interpretação do texto. Olhando as alternativas aqui, o que nós vamos ter nesse tipo de questão? Nós vamos ter, evidentemente, uma resposta correta. As demais, elas podem ser extrapolação de texto ou alguma pegadinha. Vamos lá, letra A. A OMS recomenda que as 2 doses sejam tomadas para proteger as pessoas? Sim. Olha o trecho aqui, ó, que está subentendido. Gabarito letra A. Aqui, nesse parágrafo, vamos voltar aqui, ó, em nota... A OMS avalia que a cobertura vacinal inadequada impulsiona o aumento de casos. O sarampo pode ser evitado com 2 doses. Olha aqui, então há essa inferência. Esse aqui, deixa eu ver qual que é o parágrafo dele, ó. O segundo parágrafo do texto, ele pode perfeitamente ser respondido com essa reescrita textual aqui, ó. Fazer uma flechinha, tá? Gabarito da 2, letra A. Lembrando, gente, que eu estou aqui com os cadernos de provas do cargo de pedagogo da banca Instituto Unifil. Há uma semana, faz uma semana que a banca realizou esse concurso. Então, você aí que está estudando para concurso público em língua portuguesa, olha que novidade para você, né? Mesmo que você vai prestar um concurso para outras bancas, olha que interessante você perceber como a língua portuguesa já em 2025 ela está sendo cobrada nos concursos. A número 3 aqui eu achei bem interessante porque ela cobra e há uma recorrência da banca há uma recorrência da banca em cobrar tipos de sujeito. Tipos de sujeito nós temos vários, tá? Vamos ver qual se encaixa aqui. Analise. Então a banca trouxe um trecho do texto para a gente poder, então, identificar.
Analise. Bebês e crianças pequenas correm maior risco de complicações graves. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de sujeito presente nessa oração. Bom, para que eu consiga identificar o tipo de sujeito, nós temos que identificar primeiro os verbos, tá? Porque para que eu consiga, se você não consegue localizar o sujeito na oração, tem uma dica. Você deve perguntar ao verbo quem ou que praticou a ação. Então, o verbo aqui ó, é corre, porque exprime a ação de correr. Então, quem é, ó, quem ou o que. Nesse caso aqui é quem. Quem é que corre maior risco de complicações? Vou trocar minha caneta, bebês e crianças. Então, eu achei o sujeito aqui. O sujeito é bebês e crianças. Só que esse sujeito é composto, porque nós temos aqui dois núcleos, bebês e crianças. Dois núcleos do sujeito, duas palavras. Então, dentro da estrutura do sujeito, eu tenho dois núcleos, bebês, crianças. Então, é sujeito composto. Se fosse sujeito simples, teria apenas um núcleo. Não é sujeito oculto porque nós conseguimos identificar ali e nem indeterminado, que ele está expresso ali no trecho do texto, tá bom? Certo? Lembrando, gente, que é importante o seu like no vídeo, tá bom? Seu like, seu comentário. Se você ainda não é inscrito, corre lá fazer inscrição no canal. Número 4, analise. O Brasil recebeu essa semana da Organização da Pan-Americana da Saúde, OPAS, o status de país livre da doença. Assinale a alternativa que apresenta cotransitividade. Quando nós falamos em transitividade verbal, transitividade, verbos transitivos, são verbos que deixam passar um complemento. Por isso essa ideia de transitividade, de passar alguma coisa. Bom, o verbo aqui, para que eu consiga identificar qual é a transitividade aqui, eu tenho que identificar o verbo. O verbo é recebeu. Quem recebe algo de quem recebe algo. Esse algo, e além de receber esse algo, é de alguém. Então olha aqui, de alguém. Então na transitividade do verbo, ele é um verbo bitransitivo, porque ele aceita duas transitividades. Deixa eu melhorar aqui. Pera aí, vamos lá. Então o verbo receber, quem recebe algo e de alguém. Então nesse caso aqui, ó, ele recebeu de quem? Ele recebeu, ó, da organização de quem? E o que ele recebeu? Status de país livre. Então nós temos aqui o verbo transitivo, direto e indireto. Então o nosso gabarito aqui da número 4 é a letra D. Justamente porque nós temos o verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo, quem recebe algo e de alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto, nós falamos que ele é bitransitivo, tá? Ele é bitransitivo, porque ele aceita, ele é bitransitivo. Transitivo. Número 5, para a gente encerrar esse primeiro bloco de questões, certo? Número 4, letra D. Vamos lá, número 5. A número 5 aqui vai falar de pronome apassivador. Nós temos o trecho de um texto, analise globalmente, estima-se que 83% delas receberam a primeira dose no ano passado, e essa alternativa correta, o do pronome se. Bom, pronome se, o pronome se, nesse caso aqui, ó, estima-se. Nesse caso aqui, ele está atuando como pronome apassivador. Quando a gente fala em pronome apassivador, significa que ele está indicando que o verbo está na voz passiva, tá bom? E é claro que ele está recebendo a ação ao invés de praticá-la, tá? Estima-se.
Não é pronome reflexivo, que não tem essa ideia de praticar e receber a ação ao mesmo tempo, então não é reflexivo, ele é apassivador, formando a voz passiva pronominal. Estima-se, quer dizer que o verbo está na voz passiva. E não é reflexivo, porque ele não pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Não é reflexivo, é apassivador. A banca foi até generosa nessa questão, né? Trouxe apenas uma com o pronome apassivador e era o nosso gabarito, gabarito letra B, número 5. Se você gostou dessa videoaula, da correção dessas questões, dessas 5 primeiras questões de língua portuguesa, da banca Instituto Enfio, do concurso público da Alvorada do Sul, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.